um dos homens mais ricos do Brasil, testemunha uma cena que parte o coração. Uma menina de apenas 10 anos vasculhando lixo em busca de comida. O que Silvio Santos, com seus 90 anos e bilhões no banco, fez em seguida, jamais seria captado pelas câmeras de seu programa dominical. Acompanhe esta história, que comoveu o país inteiro, e assine nosso canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Deixe nos comentários de qual região do Brasil você nos assiste. O gesto do apresentador não apenas transformou a vida daquela criança, mas iniciou um movimento que impactaria milhares de famílias brasileiras. Acompanhe-me e descubra esta emocionante história que nos ensina o verdadeiro significado da generosidade. O sol se punha no horizonte de São Paulo, tingindo o céu com tons alaranjados que contrastavam com a frieza dos arranha-céus. Na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, Senhor Abravanel, conhecido por todos como Silvio Santos, 90 anos, observava a cidade de dentro de seu carro executivo. Mesmo após décadas de sucesso como um dos maiores comunicadores e empresários do país, ele mantinha o hábito de passear pela cidade que o acolheu quando ainda era apenas um jovem vendedor ambulante com grandes sonhos. Adelson, vamos seguir por aqui hoje, disse ao seu motorista de confiança, apontando para uma rua menos movimentada. Havia algo em seu olhar que indicava nostalgia. Naquele dia específico, completavam-se exatos 60 anos, desde que vendera seu primeiro produto nas ruas de São Paulo. O veículo seguia lentamente pelo centro quando algo chamou a atenção de Silvio. Uma menina de aproximadamente 10 anos, cabelos cacheados e roupas simples, vasculhava uma lixeira na calçada. Seus olhos grandes e atentos examinavam com cuidado cada embalagem descartada, separando alguns itens em uma sacola plástica já surrada. "Pare o carro, por favor", pediu Silvio, com a voz embargada por uma emoção que não conseguia explicar. Adelson obedeceu, estacionando alguns metros à frente. Silvio observou a menina por alguns instantes através do vidro fumê. Seu semblante, sempre marcado pelo sorriso característico, estava sério, pensativo. Ele se lembrou de sua própria infância, dos tempos difíceis, quando vendia canetas e capas de plástico para documentos nas ruas do Rio de Janeiro. "Espere aqui", instruiu o motorista enquanto descia do carro, ajeitando discretamente o chapéu para não ser reconhecido imediatamente. A menina não percebeu a aproximação do senhor de passos lentos. Continuava concentrada em sua busca, enquanto sussurrava uma canção que Silvio reconheceu como o tema de abertura de um de seus programas dominicais. "Boa tarde", disse ele suavemente para não assustá-la. A menina se virou sobressaltada. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer aquele rosto tão familiar dos domingos brasileiros. Rapidamente fechou a sacola, como se tentasse esconder sua atividade. "O senhor é o Silvio Santos?", perguntou com voz trêmula, alternando entre incredulidade e vergonha. Silvio sorriu, aquele sorriso que acalentava lares brasileiros há décadas. "Sim, sou eu." "Como é seu nome, mocinha?" "Júlia", respondeu ela, ainda desconfiada. "Júlia Mendes. O que você está fazendo aqui sozinha, Júlia?", perguntou ele, já sabendo a resposta, mas querendo estabelecer uma conexão com a menina. Júlia baixou os olhos. "Estou procurando coisas que ainda podem ser úteis. Minha mãe está doente e não pode trabalhar." Silvio sentiu um aperto no peito. Em toda a sua trajetória, sempre acreditou que o trabalho dignificava o homem, mas também sabia que as oportunidades não eram iguais para todos. Olhou para aquela criança que, mesmo em situação tão adversa, mostrava dignidade e determinação. "Você estuda, Júlia?" "Sim, senhor. Vou para a escola de manhã. À tarde ajudo minha mãe", respondeu ela, agora encarando-o com um misto de orgulho e desafio. Silvio se aproximou um pouco mais e sentou-se em um banco próximo, convidando-a com um gesto para fazer o mesmo. Por um momento, esqueceu-se que era Silvio Santos, o empresário bilionário,
dono de um império de comunicação. Naquele instante, era apenas Senhor Abravanel, filho de imigrantes, que um dia também enfrentou dificuldades. Sabe, Júlia, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também precisei ajudar minha família. Vendia coisas na rua, caminhava quilômetros todos os dias. Não era fácil. Os olhos da menina brilharam com curiosidade. Verdade, mas o senhor é tão rico. Silvio sorriu. Hoje sim, mas não comecei assim. Sabe o que me trouxe até aqui? Acreditar que cada dia é uma nova oportunidade. E nunca, nunca mesmo desistir quando as coisas ficam difíceis. Enquanto conversavam, Adelson observava à distância, acostumado com esses momentos em que seu patrão deixava de lado a figura pública para conectar-se com pessoas comuns. Era algo que Silvio fazia com frequência, longe das câmeras, sem alarde ou publicidade. "Onde você mora, Júlia?" perguntou Silvio. "Na Vila Prudente, senhor, com minha mãe e meus 2 irmãos mais novos." Silvio tirou do bolso um pequeno bloco de notas e uma caneta, hábito que mantinha desde os tempos de camelô. "Você pode me dar seu endereço? Quero visitar você e sua família." Júlia hesitou por um momento, mas havia algo no olhar daquele senhor que inspirava confiança. Ditou seu endereço enquanto Silvio anotava cuidadosamente. "O senhor vai mesmo visitar a gente?" perguntou ela incrédula. "Silvio Santos só tem uma palavra", respondeu ele, usando sua famosa frase, arrancando o primeiro sorriso genuíno da menina. "Mas antes, que tal comermos algo? Você deve estar com fome." Juntos, seguiram para uma padaria próxima. O dono do estabelecimento não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o famoso apresentador entrando em seu modesto comércio. Silvio, como sempre fazia, cumprimentou a todos com seu carisma característico, mas manteve a atenção em Júlia. Enquanto a menina comia um lanche, Silvio a observava pensativo. Não era apenas caridade o que queria oferecer. Lembrou-se de uma de suas máximas. "Não dê o peixe, ensine a pescar." Aquela criança precisava de oportunidades, não apenas de ajuda momentânea. "Júlia, você gostaria de trabalhar? De verdade com carteira assinada, quando tiver idade suficiente?" perguntou Silvio. "Mais que tudo, senhor, quero ajudar minha mãe e não precisar mais procurar coisas no lixo", respondeu ela com determinação surpreendente para a sua idade. Silvio assentiu, satisfeito com a resposta. "Estude bastante. Termine seus estudos. E quando chegar a hora, procure-me. Tenho um lugar para você no SBT." Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Não eram promessas vazias. Era Silvio Santos quem estava falando. O homem que construiu um império a partir do nada. O homem cujas palavras sempre tiveram valor. Ao se despedirem, Silvio entregou a Júlia um envelope. "Isso é para ajudar sua família por enquanto. Mas lembre-se, o verdadeiro valor está no seu esforço, na sua dedicação. O dinheiro vai acabar, mas o que você aprender e conquistar com seu próprio suor, isso ninguém poderá tirar de você." Voltando ao carro, Silvio parecia pensativo. Adelson, que o conhecia há anos, percebeu que algo importante havia acontecido. "Tudo bem, patrão?" Silvio olhou pela janela, observando Júlia se afastar. "Sabe, Adelson, às vezes precisamos ser lembrados de onde viemos para valorizar onde chegamos." O carro partiu lentamente, mas os pensamentos de Silvio permaneceram com aquela menina que, em meio às adversidades, ainda encontrava forças para lutar e sonhar, como ele mesmo fizera tantas décadas atrás. Na manhã seguinte, o telefone na casa de Júlia tocaria. Do outro lado da linha, uma secretária do grupo Silvio Santos informaria que um assistente social iria visitar a família. Era apenas o começo de uma transformação que ninguém poderia prever. 3 dias após o encontro inesperado, uma batida na porta da pequena casa na Vila Prudente mudou para sempre a vida da família Mendes. Carmen, mãe de Júlia, atendeu com dificuldade, apoiada em uma bengala improvisada.
Seus olhos cansados, marcados por olheiras profundas, encontraram um homem de terno e uma mulher que carregava uma pasta. Senhora Carmen Mendes, sou Roberto Gomes, assistente do senhor Abravanel, e esta é doutora Luciana, assistente social. Podemos entrar? Carmen olhou confusa para os visitantes. O nome Abravanel não lhe dizia nada. Foi Júlia que surgiu correndo ao ouvir as vozes, quem esclareceu. Mãe, são as pessoas que o Silvio Santos mandou. O pequeno apartamento de 2 cômodos revelava a dura realidade da família. Paredes descascadas, móveis gastos, um fogão de 2 bocas que mal funcionava. No canto da sala, que também servia de quarto para os meninos, Carlos, de 7 anos, e Pedro, de 5, brincavam com carrinhos feitos de material reciclável. Carmen, ainda desconfiada, convidou os visitantes a sentarem nas 2 únicas cadeiras disponíveis, enquanto ela se acomodava na beirada da cama. Desculpem, mas não entendo. Por que Silvio Santos mandaria alguém à minha casa? Júlia, vibrantemente, contou sobre o encontro com o apresentador. Carmen alternava expressões de surpresa e incredulidade. Filha, tem certeza que não foi sua imaginação? Roberto interveio. Senhora Carmen, posso garantir que foi real. O senhor Abravanel ficou verdadeiramente tocado pelo encontro com sua filha. Ele nos enviou para entender melhor a situação de vocês e como podemos ajudar. A assistente social começou uma avaliação detalhada da família. Carmen, ex-empregada doméstica, estava impossibilitada de trabalhar devido a uma artrite reumatoide avançada que não recebera tratamento adequado. Sem marido, que os abandonara há 3 anos, e sem benefícios sociais, sobrevivia com bicos de costura que mal pagavam o aluguel. O que mais preocupa a senhora neste momento? Perguntou doutora Luciana. Carmen segurou as lágrimas. Meus filhos. Tenho medo de não conseguir mantê-los na escola. Júlia já está perdendo aulas para me ajudar, e o senhorio ameaça nos despejar no fim do mês. Roberto fazia anotações enquanto a assistente social continuava a entrevista. Após 1 hora de conversa, ele se levantou. Senhora Carmen, o senhor Abravanel me deu instruções específicas. Primeiro, ninguém vai despejá-los. Falarei pessoalmente com o proprietário hoje mesmo. Segundo, uma equipe médica virá amanhã para avaliar seu caso. Terceiro, seus filhos receberão todo o apoio para permanecerem na escola. Carmen cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter o choro. Por quê? Por que ele faria isso por nós? Roberto sorriu gentilmente. O senhor Abravanel tem um princípio. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ele nunca esqueceu suas origens humildes. Na semana seguinte, a transformação começou. Um apartamento maior no mesmo bairro foi alugado em nome da Fundação Abravanel. Carmen iniciou tratamento em uma clínica particular. Os 3 irmãos foram matriculados em uma escola melhor, com uniforme e material escolar completo. Em uma tarde de quarta-feira, enquanto Júlia organizava seus novos livros, ouviu uma movimentação na sala. Ao sair do quarto, deparou-se com Silvio Santos em pessoa, sentado à mesa da cozinha, tomando café com sua mãe. Boa tarde, Júlia. Vim ver como estão se adaptando, disse ele com sua voz inconfundível. Júlia correu para abraçá-lo, quebrando todo o protocolo. Carmen, agora usando apenas uma bengala mais apropriada, observava a cena emocionada. Senhora Abravanel, nunca poderei agradecer o suficiente, disse Carmen. Silvio fez um gesto dispensando os agradecimentos. Carmen, o que fiz foi apenas abrir uma porta. O resto depende de vocês. Digo isso por experiência própria. Virando-se para Júlia, que o olhava com admiração, completou. E então, mocinha, como vão os estudos? Estou me esforçando muito. Já subi minhas notas em matemática, respondeu orgulhosa. Excelente. Sabe, quando eu era jovem não tive a oportunidade de estudar tanto quanto gostaria. Comecei a trabalhar cedo demais. Por isso valorizo tanto a educação. Durante a visita, Silvio contou histórias de sua trajetória que poucos conheciam.
Falou sobre os tempos difíceis como camelô, as noites mal dormidas, a persistência diante das negativas. Compartilhou como transformou uma pequena loja de capas para títulos em um império de comunicação e varejo. O segredo, minha jovem, não está em nascer em berço de ouro, mas em acreditar que o trabalho honesto sempre compensa. Pode demorar, mas compensa. Antes de sair, Silvio teve uma conversa reservada com Carmen. Propôs que quando estivesse recuperada, ela trabalhasse no departamento de figurino do SBT, aproveitando suas habilidades de costura. Não seria caridade, seria uma oportunidade baseada em suas competências. Minha filosofia sempre foi valorizar quem quer trabalhar. Não acredito em dar sem ensinar a conquistar, explicou ele. Ao se despedir, Silvio deixou com Júlia um pequeno gravador. Todo domingo quero que você grave seus progressos na escola e me envie. Será nosso relatório semanal. O que a família Mendes não sabia é que esses relatos semanais se tornariam um ritual para Silvio. Aos domingos à noite, após seu programa, ele escutava a voz de Júlia contando sobre suas conquistas escolares, os progressos médicos da mãe, as brincadeiras dos irmãos. Aquela conexão genuína o reconectava com suas raízes e o lembrava do propósito de sua fortuna. Um mês depois, Carmen recebeu a visita de Roberto novamente. Desta vez, ele trazia uma proposta diferente. Senhora Carmen, o senhor Abravanel notou que muitas famílias do bairro enfrentam situação semelhante à sua. Ele gostaria de propor um projeto. O projeto consistia em transformar a habilidade de Carmen em um pequeno negócio social. Ela ensinaria costura a outras mães solo do bairro, que produziriam uniformes escolares. O grupo Silvio Santos compraria toda a produção para doar a escolas públicas. Não quero apenas ajudar uma família, quero criar um ciclo virtuoso de oportunidades, foram as palavras de Silvio, transmitidas por Roberto. 6 meses após o encontro na Avenida Paulista, o cenário era completamente diferente. Carmen, com a saúde estabilizada graças ao tratamento, coordenava um grupo de 10 costureiras em um pequeno galpão reformado. Júlia, agora dedicada integralmente aos estudos, havia se tornado uma das melhores alunas de sua classe. Os meninos frequentavam atividades extracurriculares e recebiam acompanhamento pedagógico. Em uma tarde especial, o SBT enviou uma equipe para documentar a iniciativa, sem revelar o envolvimento pessoal de Silvio. A reportagem destacava o projeto como exemplo de empreendedorismo social, sem mencionar que tudo começara com uma menina procurando comida no lixo e um senhor que nunca esquecera suas origens. Nos bastidores, Silvio observava o desenvolvimento da família com satisfação discreta. Não queria reconhecimento público por suas ações. Isso iria contra um de seus princípios mais arraigados. Faça o bem sem olhar a quem. Uma tarde, enquanto gravava seu programa, Silvio teve uma ideia. No quadro Jogo das 3 Pistas, onde convidados tentavam adivinhar uma palavra a partir de dicas, ele incluiu um tema especial: oportunidade. As pistas foram: não é sorte, é resultado de trabalho. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quem procura, sempre encontra. Nenhum dos participantes conseguiu adivinhar. Com seu sorriso característico, Silvio revelou a resposta. A palavra é oportunidade, algo que todos merecem ter pelo menos uma vez na vida. Os espectadores aplaudiram, sem saber que aquela era uma mensagem especial para uma menina que naquele momento assistia ao programa em sua nova casa, ao lado de uma mãe que recuperara não apenas a saúde, mas também a dignidade. No dia seguinte, Júlia enviou uma mensagem de áudio diferente. Senhor Silvio, entendi sua mensagem ontem no programa. Obrigada por nos dar uma oportunidade. Prometo que não vou desperdiçá-la. Silvio ouviu a mensagem várias vezes com lágrimas nos olhos. Aquela criança havia entendido perfeitamente o que ele tentara ensinar durante toda a sua vida.
A verdadeira filantropia não estava em dar dinheiro, mas em dar meios para que as pessoas pudessem conquistar seu próprio caminho. O sol se punha em São Paulo quando Silvio, em seu escritório no 12º andar do prédio do SBT, refletia sobre os últimos meses. Seu império continuava crescendo, seus programas mantinham audiência cativa, mas nada disso se comparava à satisfação de ver uma família transformada pela oportunidade de trabalho digno. Senhor, a reunião com os executivos está marcada para as 19 horas, lembrou sua secretária. Silvio assentiu, guardando no bolso o pequeno gravador com as mensagens de Júlia. Aquele objeto simples havia se tornado seu amuleto, um lembrete constante de que sua fortuna só tinha sentido quando usada para transformar vidas. A verdadeira riqueza, pensou ele enquanto se preparava para a reunião, não está no que possuímos, mas no que podemos fazer com o que temos. Um ano havia se passado desde o encontro que mudara a vida da família Mendes. A pequena oficina de costura iniciada por Carmen transformara-se em uma cooperativa que empregava 30 mulheres do bairro, todas com histórias semelhantes de superação. O projeto, batizado de Costurando Futuros, ganhara reconhecimento municipal como iniciativa de economia solidária. Em uma manhã de setembro, Júlia, agora com 11 anos, preparava-se para um dia especial. Vestida com seu uniforme escolar impecavelmente passado, ela revisava um texto escrito à mão. "Está nervosa?" perguntou Carmen, servindo o café da manhã. "Um pouco", admitiu Júlia. "Não é todo dia que se fala para uma escola inteira sobre Silvio Santos." Naquela manhã, sua escola realizaria um evento chamado Brasileiros Inspiradores, e Júlia havia escolhido falar sobre Senhor Abravanel. Não contaria sua história pessoal, por respeito ao desejo de discrição de Silvio, mas falaria sobre os valores e filosofia de vida do empresário que tanto admirava. No auditório da escola, diante de centenas de alunos e professores, Júlia subiu ao palco com confiança que não possuía um ano antes. Com voz firme, começou. Silvio Santos nasceu Senhor Abravanel, filho de imigrantes judeus sefarditas. Antes de se tornar o dono de Domingo, foi camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendedor ambulante nos bondes, locutor de rádio. Construiu seu império do zero, com trabalho árduo e uma crença inabalável de que o esforço honesto sempre é recompensado. À medida que falava, Júlia destacava valores que havia aprendido diretamente com seu mentor: a importância da perseverança, a crença no trabalho como fonte de dignidade, a simplicidade de hábitos, apesar da riqueza acumulada. O que poucos sabem é que, longe das câmeras, Silvio Santos mantém projetos sociais que transformam vidas sem alarde ou publicidade. Ele acredita que a verdadeira filantropia não está em dar esmolas, mas em criar oportunidades. No fundo do auditório, discretamente, Roberto assistia à apresentação. Silvio havia pedido que ele representasse o SBT no evento, sem que Júlia soubesse. Ao término da apresentação, aplausos calorosos encheram o ambiente. Enquanto isso, em seu apartamento no Morumbi, Silvio Santos enfrentava uma batalha silenciosa contra a idade avançada. Aos 90 anos, problemas de saúde o haviam afastado temporariamente das gravações. Repousando em sua cama, ele ouvia pelo telefone o relato detalhado de Roberto sobre a apresentação de Júlia. Ela falou como uma verdadeira oradora, patrão. Disse que o senhor ensinou que quem não vive para servir, não serve para viver. Emocionou a todos. Silvio sorriu, sentindo uma emoção difícil de descrever. Sabe, Roberto, às vezes me pergunto qual será meu legado quando eu partir. Os prédios, as empresas, os programas de TV, mas talvez sejam pessoas como Júlia, que entenderam a essência do que tentei ensinar, o verdadeiro legado. Na semana seguinte, uma surpresa aguardava Júlia. Ao chegar da escola,
encontrou um convite formal para visitar os estúdios do SBT com sua família. Mais que isso, participariam da gravação de um programa especial em homenagem aos 90 anos de Silvio Santos. O dia da gravação foi de emoções intensas. Nos bastidores do Teatro Silvio Santos, a família Mendes foi conduzida por corredores repletos de fotografias históricas que contavam a trajetória do comunicador. Júlia observava tudo com olhos brilhantes, absorvendo cada detalhe. "É aqui que a magia acontece", comentou Roberto guiando-os. "O senhor Abravanel fez questão que vocês ocupassem lugares especiais hoje." O programa reunia ex-assistentes de palco, apresentadores que iniciaram carreira com Silvio, empresários que foram seus parceiros ao longo de décadas. Todos tinham histórias sobre a generosidade discreta do patrão, casos de funcionários que receberam ajuda em momentos difíceis, sem que isso se tornasse público. Quando Silvio finalmente entrou no palco, usando seu tradicional terno azul marinho, a plateia se levantou em uma ovação emocionada. Apesar da idade avançada e da saúde fragilizada, seu carisma permanecia intacto. Durante o programa, diversos convidados compartilharam memórias. Patrícia Abravanel, filha de Silvio, falou sobre o pai como exemplo de ética nos negócios e na vida familiar. Empresários destacaram sua visão inovadora. Ex-camelôs que se tornaram empresários graças a oportunidades criadas por ele, compartilharam suas trajetórias. Em determinado momento, Silvio pegou o microfone para um agradecimento. Sua voz, embora mais fraca que o habitual, mantinha o timbre característico. "Agradeço a presença de todos, mas hoje quero destacar alguém especial na plateia. Uma jovem que me ensinou, aos 90 anos, que ainda tenho muito a aprender." As câmeras focalizaram Júlia, sentada entre sua mãe e irmãos. Seu rosto expressava surpresa absoluta. Júlia Mendes representa o Brasil que acredito. Determinado, resiliente, que não desiste diante das dificuldades. Conheci esta jovem em circunstâncias que mostrariam a muitos apenas desespero, mas ela me mostrou esperança. Silvio então revelou à audiência o encontro de um ano atrás, omitindo apenas que Júlia buscava comida no lixo. Um detalhe que pouparia a menina de constrangimento. O que poucos sabem é que este encontro inspirou um novo projeto do grupo Silvio Santos, o Costurando Futuros, que hoje emprega dezenas de mães solo e já serviu de modelo para iniciativas semelhantes em 3 estados. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Carmen, emocionada, segurava a mão da filha, enquanto os meninos olhavam admirados para as câmeras que os focalizavam. Júlia não sabe, mas hoje anuncio oficialmente a criação da Bolsa Senhor Abravanel, que garantirá seus estudos até a universidade. E não apenas os dela, mas de outros 100 jovens selecionados anualmente em situação semelhante. Lágrimas corriam pelo rosto de Júlia. Aquele momento transcendia qualquer sonho que pudesse ter imaginado um ano antes. Ao final do programa, nos bastidores, Silvio pediu um momento a sós com a menina. Em uma sala reservada, entregou-lhe uma pequena caixa. "Isto é para você, Júlia." Dentro havia uma caneta dourada, gravada com as iniciais SA. "Esta foi minha primeira caneta de vendedor quando comecei como camelô. Guardei-a por décadas como lembrete de minhas origens. Agora quero que fique com você." Júlia segurou o presente com reverência. "Mas, senhor Silvio, isso é muito valioso para o senhor." Silvio sorriu. "Objetos não têm valor por si mesmos, Júlia. O valor está no significado que damos a eles. Esta caneta representa perseverança, trabalho honesto, dignidade, valores que vi em você desde nosso primeiro encontro." Antes de se despedirem, Silvio fez uma pergunta inesperada. "O que você quer ser quando crescer, Júlia?" Sem hesitar, ela respondeu: "Quero ser como o senhor. Não rica ou famosa, mas alguém que usa o que tem para criar oportunidades para os outros." Silvio abraçou-a, emocionado.
Então você já entendeu o que muitos levam uma vida inteira para compreender. 3 meses depois daquela gravação, o Brasil acordou com uma notícia que parou o país. Silvio Santos havia falecido durante o sono, aos 91 anos. A comoção nacional foi imediata. Multidões acompanharam o cortejo fúnebre. Televisões de todo o país interromperam suas programações. Personalidades internacionais enviaram condolências. Na casa dos Mendes, o luto era especialmente profundo. Júlia permaneceu em silêncio durante todo o dia, segurando a caneta dourada que recebera de seu mentor. Na manhã seguinte ao funeral, Roberto apareceu na porta da família com um envelope lacrado. Silvio Santos deixou isto para vocês. Pediu que fosse entregue apenas após sua partida. Dentro do envelope, uma carta manuscrita e um documento oficial. A carta, com a caligrafia característica de Silvio, dizia: Querida Júlia e família Mendes, se estão lendo esta carta, significa que completei minha jornada terrena. Não fiquem tristes, vivi uma vida plena. Realizei sonhos que nem sabia que poderia sonhar quando vendia canetas nas ruas do Rio. Júlia, nosso encontro foi um presente que recebi nos meus últimos anos. Você me lembrou porque construí tudo o que construí. Não para acumular riqueza, mas para transformar realidades. Junto a esta carta está um documento formalizando sua participação como acionista minoritária do Grupo Silvio Santos, através de um fundo que criei especialmente para você. As ações renderão dividendos suficientes para garantir conforto à sua família. Mas o mais importante, darão a você voz ativa no conselho da Fundação Abravanel, que continuará os projetos sociais que iniciamos juntos. Não considere isto um presente, mas uma responsabilidade. Como sempre lhe disse, não dou o peixe, ensino a pescar. Estas ações são instrumentos para que você continue o trabalho de transformar vidas através de oportunidades reais. Lembre-se sempre, a verdadeira felicidade não está em ter, mas em compartilhar. Não está em receber, mas em dar. Não está em acumular, mas em transformar. Com carinho paternal, Senhor Abravanel, Silvio Santos. Júlia leu a carta em voz alta, enquanto Carmen e os meninos ouviam em silêncio respeitoso. Ao terminar, dobrou cuidadosamente o papel e o guardou junto à caneta dourada. Mamãe, disse ela com determinação nos olhos, precisamos honrar este legado. Nos anos que se seguiram, Júlia Mendes cresceu sob os holofotes discretos da mídia, que ocasionalmente noticiava suas conquistas acadêmicas e seu papel crescente na Fundação Abravanel. Aos 18 anos, formou-se com honras no ensino médio e ingressou na Faculdade de Administração, decidida a aprender tudo o que pudesse para expandir os projetos sociais iniciados por seu mentor. O Costurando Futuros tornara-se um modelo nacional de empreendedorismo social, replicado em dezenas de comunidades. Carmen, agora coordenadora geral do projeto, viajava pelo país compartilhando a metodologia com outras cooperativas. Em uma tarde especial, 10 anos após a partida de Silvio Santos, Júlia, agora uma jovem executiva de 21 anos, visitou o mausoléu da família Abravanel no cemitério israelita do Butantã. Levava consigo um relatório impresso sobre o impacto dos projetos sociais no último ano. Mais de 5.000 famílias beneficiadas, 300 jovens com bolsas de estudo integrais, 50 pequenos negócios iniciados em comunidades vulneráveis. Diante da lápide simples, que contrastava com a grandiosidade do homem ali sepultado, Júlia depositou uma pequena pedra, seguindo a tradição judaica, e murmurou: Conseguimos, senhor Silvio, 5.000 famílias este ano. Ano que vem serão mais. Enquanto caminhava entre os túmulos silenciosos, Júlia refletia sobre como um encontro casual havia transformado não apenas sua vida, mas a de milhares de brasileiros. A semente plantada por Silvio continuava a florescer em solo fértil. Na saída do cemitério, uma senhora idosa a reconheceu.
Você é a menina de Silvio Santos, não é? Vi você na televisão falando sobre o projeto de capacitação para jovens. Júlia sorriu. Sim, sou eu. Conheceu o senhor Abravanel? A senhora assentiu. Trabalhei na limpeza do SBT por 30 anos. Ele pagou os estudos da minha filha quando meu marido faleceu. Nunca contou para ninguém. Nunca quis reconhecimento. Apenas me disse: Dona Maria, sua filha vai ter a oportunidade que não tive de estudar antes de trabalhar. Júlia não se surpreendeu. Ao longo dos anos, havia coletado centenas de histórias semelhantes, pequenos atos de generosidade que Silvio realizava longe dos holofotes. Cada relato confirmava o que sempre soubera. O verdadeiro Silvio Santos era muito maior que o personagem dominical. Estamos organizando um livro com essas histórias, contou Júlia. Poderia compartilhar a sua conosco? Assim nasceu o projeto Silvio Invisível, uma coletânea de relatos sobre ações anônimas do apresentador que nunca haviam sido divulgadas. O livro se tornaria um best-seller, com todos os direitos autorais revertidos para a expansão dos projetos sociais. Naquela noite, em seu apartamento modesto, Júlia sempre recusara mordomias, apesar de sua posição financeira confortável. Ela assistia a vídeos antigos de Silvio. Um em particular chamou sua atenção. Uma entrevista rara em que ele falava sobre sua filosofia de vida. O dinheiro é como água, dizia Silvio na entrevista. Se você aguarda parada, estagna e apodrece. Se você a faz circular, ela gera vida, fertiliza, transforma. Nunca entendi pessoas que acumulam fortunas sem propósito. A verdadeira alegria está em ver o impacto positivo que podemos gerar. Júlia pausou o vídeo e olhou para a caneta dourada que mantinha em uma pequena redoma de vidro sobre sua mesa. Aquele objeto simples havia se tornado um talismã que a guiava em momentos de dúvida. O que Silvio faria? Era a pergunta que se fazia quando enfrentava decisões difíceis. No dia seguinte, uma reunião importante aguardava Júlia na sede do Grupo Silvio Santos. Como membro do conselho da Fundação Abravanel, ela seria a mais jovem a votar em um projeto ambicioso. A criação de um centro de capacitação profissional que levaria o nome de Senhor Abravanel. O projeto, com custo estimado em 50 milhões de reais, era o maior já proposto pela Fundação. Alguns conselheiros mais conservadores questionavam a viabilidade financeira, sugerindo uma implementação gradual. Quando chegou sua vez de falar, Júlia levantou-se com a confiança que Silvio sempre admirara nela. Senhoras e senhores, há 10 anos, um homem me encontrou vasculhando lixo em busca de alimento. Ele poderia ter dado dinheiro e seguido seu caminho. Em vez disso, criou oportunidades não apenas para mim, mas para toda uma comunidade. Júlia apresentou dados concretos sobre o retorno social dos projetos anteriores, demonstrando como cada real investido gerava um impacto multiplicador na economia local. Senhor Abravanel nos ensinou que a verdadeira filantropia não está na caridade momentânea, mas na criação de estruturas permanentes que permitam às pessoas transformarem suas próprias realidades. Este centro de capacitação não é um gasto, é um investimento no Brasil que ele tanto amava. Após intensa deliberação, o projeto foi aprovado por unanimidade. A construção começaria em 3 meses, no terreno onde antes funcionava um dos primeiros estúdios do SBT. Na cerimônia de lançamento da pedra fundamental, Júlia estava ao lado de Carmen, agora uma empresária social reconhecida nacionalmente, e seus irmãos. Carlos, aos 17 anos, já demonstrava talento para a administração e ajudava na gestão da cooperativa. Pedro, com 15, havia herdado a criatividade de Silvio e desenvolvia campanhas de comunicação para os projetos sociais. O evento atraiu autoridades, celebridades e, principalmente, centenas de beneficiários dos projetos da Fundação. Entre eles, muitas das primeiras costureiras que haviam iniciado a jornada com Carmen. Patrícia Abravanel, representando a família, fez um discurso emocionado.
Meu pai acreditava que a televisão era um meio, não um fim. Um instrumento para levar alegria, informação e, principalmente, esperança. Este centro levará seu nome verdadeiro, Senhor Abravanel, porque representará sua essência mais autêntica, a crença inabalável no potencial humano quando recebe oportunidades dignas. Virando-se para Júlia, Patrícia continuou: meu pai sempre disse que você, Júlia, era a prova viva de sua filosofia, de que não importa de onde viemos, mas para onde vamos. De que o caráter se constrói na adversidade, mas floresce quando encontra solo fértil. Ao final da cerimônia, um momento simbólico emocionou os presentes. Júlia retirou a caneta dourada de sua redoma e a utilizou para assinar o documento oficial de fundação do Centro Senhor Abravanel. Esta caneta vendeu sonhos nas mãos de um jovem camelô, disse ela. Hoje, continua vendendo sonhos, mas agora para milhares de brasileiros que, como eu um dia, precisam apenas de uma oportunidade. 2 anos depois, o Centro Senhor Abravanel abria suas portas. Um complexo moderno com capacidade para formar 5.000 profissionais anualmente em áreas técnicas e criativas. No saguão principal, uma exposição permanente contava a história de Silvio Santos, desde seus tempos de camelô até a construção de seu império. Em um painel especial, a história de Júlia e da família Mendes era narrada como um caso emblemático da filosofia de Silvio. O texto final do painel dizia: quando perguntado sobre seu maior legado, Silvio Santos costumava responder que não seriam seus prédios, empresas ou programas de TV. Seriam as vidas transformadas pelo seu exemplo de trabalho, perseverança e generosidade discreta. O Centro Senhor Abravanel existe para perpetuar este legado, criando oportunidades para que cada brasileiro possa escrever sua própria história de superação. Mortens, em uma tarde de domingo, exatamente 15 anos após o primeiro encontro entre Júlia e Silvio, o SBT exibiu um documentário especial, O Brasil que Silvio Santos Sonhou. O programa, apresentado por Júlia, percorria o país mostrando iniciativas inspiradas na filosofia do comunicador. No encerramento, Júlia estava no palco do Teatro Silvio Santos, no mesmo local onde o apresentador realizara seus programas por décadas. Com a voz embargada pela emoção, ela concluiu: Silvio Santos nunca me disse o que fazer da minha vida. Ele me mostrou o que eu poderia fazer com as oportunidades que recebesse. Sua maior lição não foi sobre como ganhar dinheiro, mas sobre como usá-lo para gerar transformação real. Hoje, quando vejo jovens formados pelo Centro Senhor Abravanel iniciando suas carreiras com dignidade, quando vejo mães que antes dependiam de assistencialismo agora gerindo seus próprios negócios, entendo plenamente o que ele quis dizer com sua frase mais profunda. Quem não vive para servir, não serve para viver. As câmeras mostraram imagens do Brasil real, não o dos cartões postais, mas o das periferias onde projetos inspirados por Silvio floresciam. Cooperativas em favelas do Rio, centros de capacitação em comunidades ribeirinhas da Amazônia, escolas técnicas no sertão nordestino, todos seguindo o mesmo princípio: criar oportunidades em vez de dependência. Enquanto os créditos finais subiam, acompanhados pela icônica música do programa Silvio Santos, uma mensagem simples aparecia na tela: Senhor Abravanel, 1930-2026. Vendedor de sonhos que ensinou o Brasil a acreditar no poder do trabalho e da oportunidade. Naquela noite, após a exibição do documentário, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia Abravanel. Júlia, encontramos algo nos arquivos pessoais de meu pai que ele deixou para você. Um vídeo gravado poucos dias antes de sua partida. Na manhã seguinte, no escritório que um dia pertencera a Silvio, Júlia assistia com lágrimas nos olhos à última mensagem de seu mentor. Na tela,
Um Silvio Santos visivelmente fragilizado pela idade, mas com o olhar vivo de sempre, falava diretamente para ela. Júlia, minha querida, se você está vendo este vídeo, significa que completei minha missão neste mundo. Não sei quanto tempo passou, 1 ano, 5, 10, mas tenho certeza de que você continuou o trabalho que iniciamos juntos. Silvio fez uma pausa, ajustando seu tradicional microfone de lapela, um gesto automático após décadas diante das câmeras. Sabe, no fim de uma vida longa como a minha, fazemos um balanço, o que realmente importou, o que ficará. Meus programas de TV um dia serão esquecidos, minhas empresas mudarão de nome, mas o impacto nas vidas que tocamos, isso é eterno. Seu rosto se iluminou com aquele sorriso característico que embalou domingos brasileiros por gerações. Lembra do nosso primeiro encontro? Vi em seus olhos algo que reconheci em mim mesmo quando jovem. Determinação apesar das circunstâncias. Naquele momento, soube que você seria o veículo perfeito para transmitir o que aprendi em minha jornada. Silvio se ajeitou na cadeira, como se reunisse forças para suas palavras finais. Meu verdadeiro legado não são prédios ou fortunas. São pessoas como você, que entenderam que sucesso sem propósito é vazio, que compreenderam que somos apenas administradores temporários dos recursos que a vida nos concede. Júlia, continue sendo a guardiã desses valores. Continue mostrando ao Brasil que o caminho não está no assistencialismo que cria dependência, mas nas oportunidades que libertam potenciais. Continue acreditando que cada brasileiro, quando recebe uma chance justa, pode reescrever sua história. Com um sorriso final, Silvio concluiu: no meu tempo fiz o que pude, agora é sua vez. E lembre-se sempre, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela compartilha. Não está no poder que acumula, mas nas vidas que transforma. A tela escureceu, mas o impacto daquelas palavras permaneceria para sempre gravado no coração de Júlia. Ali estava a essência do homem que o Brasil conhecera como showman, empresário e comunicador, mas que poucos haviam realmente compreendido em sua dimensão mais profunda. Um idealista pragmático que acreditava no potencial transformador do trabalho digno. Ao sair do escritório, Júlia parou diante do imenso retrato de Silvio que adornava o saguão principal do SBT. Olhando para aquele sorriso eternizado, fez uma promessa silenciosa. O Brasil que Silvio Santos sonhara, um país de oportunidades iguais, onde o trabalho honesto fosse sempre reconhecido, continuaria sendo construído, um projeto de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Do lado de fora, o sol de São Paulo brilhava sobre uma cidade que, como o resto do Brasil, ainda enfrentava enormes desafios sociais. Mas graças ao legado de um homem que nunca esquecera suas origens humildes, milhares de brasileiros agora tinham ferramentas para construir seus próprios caminhos. Júlia olhou para a caneta dourada que sempre carregava consigo. Ela representava não apenas o passado, um jovem camelô vendendo sonhos nas ruas do Rio, mas também o futuro, um Brasil onde cada cidadão pudesse escrever sua própria história de superação. Obrigada, Sr. Silvio, murmurou ela, guardando a caneta no bolso antes de seguir para mais um dia de trabalho na Fundação Abravanel. Continuaremos vendendo sonhos, mas agora eles vêm acompanhados de oportunidades reais. Naquela tarde, ao visitar um dos centros de capacitação na periferia de São Paulo, Júlia observava uma nova turma de jovens aprendizes. Entre eles, uma menina de aproximadamente 10 anos acompanhava a mãe que iniciava um curso de empreendedorismo. "Como você se chama?" perguntou Júlia. "Silvia", respondeu a menina timidamente. "E o que você quer ser quando crescer, Silvia?" A menina pensou por um momento antes de responder com determinação. "Quero ser alguém que ajuda os outros a conseguirem oportunidades, como minha mãe está tendo agora." Júlia sorriu, reconhecendo naquela criança o mesmo brilho nos olhos que Silvio Santos vira nela 15 anos antes.
O ciclo continuava, o legado se perpetuava, e em algum lugar um vendedor de sonhos sorria, sabendo que seu trabalho continuaria por gerações. Enquanto o Brasil seguia sua jornada como nação, enfrentando desafios e celebrando conquistas, a filosofia de vida de um homem que começara vendendo canetas nas ruas continuava a inspirar transformações silenciosas em milhares de vidas. Não através de assistencialismo que cria dependência, mas por meio de oportunidades que libertam potenciais. Este era o verdadeiro Brasil que Silvio Santos sonhara. Um país onde cada cidadão, independentemente de sua origem, pudesse ter a chance de transformar sua realidade através do trabalho digno e da educação libertadora. E foi assim que um encontro casual entre um idoso bilionário e uma menina que buscava comida no lixo se transformou em um movimento nacional de transformação social, provando que, como Silvio sempre acreditou, o valor de uma vida se mede não pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que possibilitamos aos outros. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, aperte o botão de inscrever-se agora. Silvio Santos não era apenas um apresentador, mas um homem que transformou vidas longe das câmeras. Você sente saudades daquele Quem Quer Dinheiro, alegrando nossos domingos? Qual sua memória mais especial dos programas do Silvio? Talvez você ou alguém da sua família tenha sido impactado pela generosidade dele de alguma forma. Conte-nos nos comentários. Qual parte desta história mais emocionou você? O encontro com a menina Júlia ou o legado que ele deixou para tantas famílias brasileiras? Deixe seu like se você acredita que precisamos de mais pessoas como Silvio Santos em nosso país. Pessoas que não apenas acumulam riquezas, mas as transformam em oportunidades para quem mais precisa. O Brasil ainda sente sua falta, Silvio.